Atenção, vamos ouvir. Jorge Messias fala neste momento. IOF, judicialização. Vamos ver o que será dito pelo advogado-geral da União. Todos os profissionais de imprensa que aceitaram o nosso convite para participar hoje desse anúncio, eu gostaria de comunicar a toda a imprensa, a sociedade brasileira, que o presidente da República nos solicitou, e por assim cumprimos, que apresentássemos nesta data uma ação declaratória de constitucionalidade, em que nós estaremos, neste momento, apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto número 12.499 de 2025, que alterou as alíquotas do Imposto de Operações Financeiras sobre câmbio, crédito e seguros. Eu gostaria de lembrar que esta decisão do presidente da República, ela foi precedida de um amplo estudo técnico jurídico solicitado a mim, diretamente pelo excelentíssimo senhor presidente, na semana passada, em que nós pudemos, a partir de dados solicitados por esta Advocacia Geral da União ao Ministério da Fazenda, realizar um amplo estudo a respeito da tramitação da proposta de decreto presidencial, desde o Ministério da Fazenda, passando pela Casa Civil da Presidência da República, até a adoção deste decreto presidencial pelo excelentíssimo senhor presidente da República. Também tivemos a oportunidade de estudar a tramitação do decreto legislativo número 176/2025, que culminou com a suspensão dos efeitos do decreto presidencial número 12.499, e a avaliação técnica dos nossos advogados, e que foi evidentemente submetida ao senhor presidente da República, foi que a medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Então, qual foi a medida que nós adotamos nesse momento? A Advocacia Geral da União apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é uma medida necessária para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a correção, a adequação do ato do chefe do Poder Executivo à luz do artigo 84, inciso 4º, artigo 153, inciso 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que alterou, dentro dos limites e condições estabelecidos pela própria Constituição Federal, especificamente com base na Lei 8894 de 1994, que é a lei que criou o IOF, as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. Nesse sentido, considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. É importante dizer que durante o estudo que foi realizado pela Advocacia Geral da União, nós analisamos de forma muito cuidadosa, de forma muito detida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é forte, firme, no sentido de que o Congresso Nacional, ao utilizar o dispositivo do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, que é uma competência própria do Congresso de sustação de atos do Poder Executivo, atos de natureza regulamentar, só poderá fazê-lo em caráter excepcionalíssimo, de modo restritivo, mediante a flagrante, a patente inconstitucionalidade. De outra forma, é dizer, tendo o decreto do presidente da República preservado a sua integridade, não poderia prevalecer, evidentemente, o decreto legislativo que o susta. Portanto, a nossa conclusão é de que o decreto presidencial que alterou as alíquotas do IOF é um decreto constitucional, válido, rígido, portanto, e que não poderia ter sido objeto de
PDL, ou seja, objeto de decreto legislativo de sustação de efeitos de natureza regulamentar próprio do Poder Executivo. O pedido, ele teve como base 3 preocupações fundamentais que ensejaram a adoção desta medida pelo Presidente da República. Primeiro, aí identificamos um claro comprometimento à função administrativa própria ao Poder Executivo, porque a sustação de efeitos do decreto de natureza regulamentar pelo Presidente da República acabou afetando a política econômica e tributária a cargo do chefe do Poder Executivo Federal. Segundo, a sustação de efeitos do decreto legislativo acabou ensejando a violação ao princípio da separação de poderes, que é um princípio fundamental da nossa República Federativa do Brasil. Terceiro, uma vez que o decreto presidencial produziu efeitos válidos durante o mês de junho, relações tributárias foram geradas a partir da produção desses efeitos, de modo que houve fato gerador, houve arrecadação e a atuação ali do decreto legislativo acabou por gerar insegurança jurídica nessas relações tributárias, gerando ali potencialmente risco econômico aos interesses da Fazenda Nacional. Diante, sobretudo, desses 3 elementos, nós encaminhamos este pedido ao Supremo Tribunal Federal com um item específico de natureza liminar, cautelar, para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar os pedidos formulados pelo Presidente da República, neste ato representado pelo senhor advogado-geral da União, e a partir dali possa apreciar os pedidos de natureza liminar, diante do risco iminente que nós apontamos na nossa inicial. Estas informações estão sendo, neste momento, distribuídas para toda a imprensa, a partir de release específico, com a cópia integral do nosso pedido ao Supremo Tribunal Federal, também com a documentação anexa. Eu queria destacar que, neste momento, o que nós estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal é uma ação declaratória de constitucionalidade em favor de um ato produzido pelo Presidente da República. Nenhuma maneira, de nenhuma forma, nós estamos, neste momento, colocando em xeque digamos assim, a interação sempre bem-vinda e necessária com o Congresso Nacional. É muito importante que nós tenhamos as condições de preservar integralmente as competências do chefe do Poder Executivo. A democracia brasileira, ela necessita fundamentalmente que os poderes possam ser independentes, embora todos nós tenhamos a condição de trabalhar pela harmonia entre os poderes. Portanto, é um ato em favor de uma competência, de uma atribuição própria do Presidente da República. Nós temos uma grande preocupação de que a condução da política econômica e tributária ela seja preservada como uma atribuição própria do Poder Executivo Federal e que há, neste momento, um grande esforço do governo federal para produzir um volume significativo de medidas aptas à promoção da justiça fiscal, justiça social, com a responsabilidade fiscal que a sociedade nos exige. Portanto, dizer que nós vamos fazer uma discussão estritamente técnica, estritamente jurídica perante o Supremo Tribunal Federal. Nós não gostaríamos que essa questão ela fosse desdobrada para outras finalidades, porque o entendimento que nós temos nesse momento é que nós estamos diante de uma questão eminentemente jurídica, técnica e que precisa ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que quando há um conflito de entendimento, e eu quero dizer que o conflito aqui é de entendimento, de compreensão, o órgão responsável pela solução dos conflitos é o Poder Judiciário. Portanto, nós estamos levando esse assunto para que o Supremo Tribunal Federal possa, de maneira tranquila, livre, apreciar o nosso pedido e estamos à disposição para manter o diálogo necessário. Finalizo dizendo que todo o esforço do governo federal é para que possa ser retomada a normalidade institucional. Temos trabalhado intensamente em diversas frentes
para estabelecer um diálogo interinstitucional saudável, republicano, transparente, em benefício da sociedade, em benefício da coletividade. O nosso esforço que tem sido conduzido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua equipe econômica, toda é dialogar. Dialogar com o Congresso Nacional, dialogar com os atores econômicos, e é o que temos feito. O pedido que o presidente nos fez foi que tivéssemos a condição de estudar com tranquilidade, com liberdade o assunto, e tendo a AGU chegado à conclusão de que o ato que o presidente da República adotou é um ato constitucional, é um ato válido, não nos restou outra alternativa senão a adoção da propositura de ação declaratória de constitucionalidade. Então, muito obrigado, era isso que eu gostaria de informar. Bom, então nós vamos fazer aqui algumas perguntas. Eu vou pedir que vocês se identifiquem e identifiquem o veículo do qual trabalham. Quem quer fazer a pergunta? Pode falar. Pode. Olá, ministro, tudo bem? Flávia Maia do Jota. Ministro, eu queria entender uma coisa. Acompanhando a fala e agora os questionamentos da imprensa. Vamos ouvir. Uma ação do Supremo teria como um sinal de guerra. Eu queria uma opinião do senhor sobre isso, número 1. E número 2, tem uma ação no Supremo, uma ADI do PL, sobre esse decreto também, que o ministro Alexandre ainda não se movimentou, né? Eu queria entender o que a AGU acha que pode levar o Supremo a dar essa liminar. Bom, perfeitamente. Eu queria destacar que a atuação da Advocacia Geral da União, ela se dá a pedido do Presidente da República, e o nosso trabalho, a nossa preocupação é um enfoque estritamente jurídico, Flávia. Nós só levamos ao Presidente da República essa conclusão porque nós tivemos uma condição que ele nos ofereceu de estudar com calma, com tranquilidade, as condições jurídicas necessárias para essa medida. O presidente nos deu essa autonomia, nos deu essa condição, e tendo a equipe chegado à conclusão de que o decreto do IOF é um decreto constitucional, não restaria outra alternativa que não fazer valer a atribuição que a Constituição Federal conferiu ao Presidente da República. É dizer, se nós não tivéssemos nesse momento apresentado esta medida, nós estaríamos permitindo, autorizando que um poder fizesse uma interferência indevida em outro poder. E o Constituinte estabeleceu ao chefe do Poder Executivo a competência privativa, assim diz o artigo 84, de editar decretos. Também cabe ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 153, a competência também de regulamentar as alíquotas do IOF. É uma competência decorrente da própria Constituição, fonte primária, portanto. Então, eu acredito que a discussão política, ela anda em paralelo da discussão jurídica. E eu quero dizer que há um presidente da República neste país, que é o presidente Lula, que ele tem um extremo, profundo respeito pelo Poder Legislativo. O presidente Lula, ele sempre pautou as suas relações pelo diálogo. E ele tem se esforçado muito, desde que assumiu, a manter um diálogo de alto nível, de alta confiança com os chefes dos poderes. E ele tem tido com o presidente da Câmara e o presidente do Senado uma relação muito respeitosa, muito profícua. O presidente tem uma admiração e digamos assim, uma relação muito profícua com os dois presidentes. E eu acredito que o tempo da política oferecerá as saídas para a política. Agora, nós não podemos deixar de adotar as medidas jurídicas em razão das questões políticas. É nosso poder-dever, como Advocacia Geral da União, e também é poder-dever do Presidente da República, adotar todos os atos necessários para preservar a instituição Presidência da República. O presidente Lula não abrirá mão da defesa da Presidência da República como instituição. O Presidente da República, ele compreende que a Constituição Federal, em 88, estabeleceu um sistema de governo, que é o presidencialismo. E ele está, neste momento, com esta ação, defendendo um sistema de governo, que é o presidencialismo. Um sistema de governo que depende da relação respeitosa, harmônica, com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E é esse o esforço que o presidente Lula sempre fez e fará, certamente. Eu quero dizer que as portas da política sempre estiveram abertas e continuarão abertas. Neste momento, a ministra Gleisi Hoffmann, a nossa ministra-chefe das Relações Institucionais,
ela tem mantido contatos diretos com as lideranças partidárias, buscou o chefe das duas casas. Aliás, eu queria informar que esta medida ela só foi adotada após a comunicação direta das nossas lideranças, da nossa ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ao chefe das duas casas. Então, eles foram previamente informados da decisão do presidente da República, e o que nós estamos realizando aqui, na verdade, é um ato absolutamente necessário, com uma preocupação e um enfoque estritamente jurídico. Jurídico é um aspecto que não pode ser desconsiderado ante a política. Obviamente que há um espaço da política e também há um espaço do direito. Neste momento, falará o direito. Obviamente que a política poderá chegar a soluções próprias, poderá chegar a arranjos próprios, e tudo isso é legítimo. E o Poder Executivo está aberto a manter um diálogo em alto nível com todos os chefes de poderes. E a questão do ministro Perdão. Alexandre? Segunda questão. A questão do ministro Alexandre? Veja que coisa curiosa. Veja que coisa curiosa. O Partido Liberal já havia apresentado uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o presidente da República adotou um decreto inconstitucional e fez um pedido de liminar. O ministro Alexandre, em momento nenhum, apreciou este pedido, certamente por considerar que não era inconstitucional. Não quero aqui antecipar, mas, enfim, esse assunto ele apreciará, mas havia um pedido cautelar que ele não apreciou. É muito preocupante que, diante desse quadro, o Congresso Nacional, ao aprovar um decreto legislativo, ele acabou considerando um decreto inconstitucional por via transversa, que nem o Supremo fez. Somente o Supremo Tribunal Federal tem a competência constitucional de declarar a inconstitucionalidade de atos normativos. Nenhum outro poder tem. Então, nós também estamos, nesse momento, preservando e buscando preservar uma atribuição que é própria do Poder Judiciário, que é a declaração de inconstitucionalidade de normas. É essa a compreensão da área técnica da nossa Advocacia Geral da União. Vamos lá. Bom dia, ministro. Por favor, ela. Bom dia, ministro Sérgio Rocha do Globo. Insistindo nesse tema, as informações que circulavam até o final da semana passada era que a AGU era contrária a essa ação. Eu queria saber se nas discussões essa questão política foi levada por vocês avaliaram isso, colocaram isso na mesa de discussão. E também um outro ponto é o seguinte: o presidente Lula teria avaliado que se a AGU não entrasse com essa ação, abriria um precedente para o futuro. Seria uma questão institucional que outros presidentes poderiam ser, eventualmente, que não tivessem maioria no Congresso, poderiam ter seus decretos questionados. Era importante demarcar essa linha no chão ali para que não passasse disso, para que o assunto morresse agora. Assim. Isso foi levado em consideração? Obrigado. Ô Sérgio, o que o presidente Lula nos solicitou é que fizéssemos um estudo de caráter eminentemente técnico-jurídico. Então, naquele momento, na semana passada, eu pedi ao presidente um tempo para que estudasse a questão. Solicitei imediatamente ao Ministério da Fazenda subsídios técnicos, conforme nós informamos. E no dia de ontem nós chegamos à conclusão de que o decreto que o presidente adotou é um decreto constitucional, válido. Portanto, ele não poderia ter sido objeto de sustação pelo Congresso Nacional. Não é uma questão política, é uma questão jurídica, e a gente precisa delimitar esse campo. Se nós entendemos que um decreto que o presidente da República ele adota, ele é constitucional, ou seja, o presidente Lula ele praticou um ato em acordo, em consonância com os limites, com as condições que o Constituinte atribuiu ao presidente da República, e que ele, em nenhum centímetro, em nenhum milímetro, ele ultrapassou o poder regulamentar que a legislação conferiu a ele, não teria uma outra saída em benefício da segurança jurídica que todos nós prezamos, se não levar o assunto ao Supremo Tribunal Federal. E a gente tem que ter clareza e compreensão de que o mundo da política tem seus signos, tem o seu tempo, tem os seus ritos, e nós temos um profundo respeito pela política. Eu, particularmente, acredito, Sérgio, que a política oferece as condições para a solução de grandes conflitos da sociedade.
Eu tenho um advogado que a política é o lugar mais nobre, é o espaço mais nobre para a solução de grandes conflitos. Mas a inércia não era uma opção. Quando nós entendemos que há uma violação a um preceito constitucional, quando nós entendemos que há uma violação a uma competência, a uma atribuição própria do chefe do Poder Executivo, nós temos o dever de alertar esta condição ao chefe do Poder Executivo. E ele, eu quero dizer que o presidente Lula, ele refletiu bastante. Essa é uma decisão madura, refletida e muito bem informada. Ela não é uma decisão adotada ali no calor da emoção, fruto de um embate político, não. O presidente Lula fez questão de separar a condução política da questão, que continua a cargo da sua ministra-chefe das Relações Institucionais, dos seus líderes, da questão jurídica. O que ele me pediu é que nós adotássemos as medidas jurídicas para preservar uma atribuição que a Constituição Federal incumbiu ao presidente da República. E não é outra razão, senão essa, que nos levou a, de fato, recomendar esta medida ao presidente da República. Mas eu queria destacar uma coisa que é muito importante. A ação do PSOL, ela é uma ação que busca atacar de maneira direta, frontal, um ato do Congresso Nacional, que é o Decreto Legislativo número 176/2025. A nossa ação, ela é diferente. A nossa ação, ela se dá em favor do ato adotado pelo presidente da República. E a nossa ação, ela tem uma lógica, ela tem uma racionalidade. Tendo o presidente da República adotado um ato constitucional regular, ele não poderia ter sido objeto de sustação com base no artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. Os limites do uso desse instrumento legítimo, eu quero dizer, que é próprio de uma democracia em que a Constituição estabelece check and balances, ele se dá de forma absolutamente restritiva. Ela não pode se dar como um elemento, como um instrumento da política. E é essa discussão que nós queremos levar ao Supremo, em benefício não só deste governo, mas de qualquer governo. É de interesse de qualquer governo saber, Sérgio, quais são os limites da sua atuação na condução da política econômica e da política tributária. E todo esforço que o governo do presidente Lula tem feito neste momento é conduzir uma política econômica, uma política tributária que beneficie o povo, que faça justiça social, que promova a justiça fiscal. Essa é a diretriz deste governo. Esta foi a razão que levou o ministro da Fazenda a encaminhar uma proposta de decreto ao presidente da República e que fez o presidente da República adotar um decreto que alterou as alíquotas do IOF. A medida, conforme está ali indicada, e nós apontamos isso na nossa petição inicial, ela se dá para a promoção da eficiência da administração tributária, para a promoção da justiça fiscal e da isonomia que a sociedade reclama de tantos nós. Por isso que nós estamos tranquilos. Nós queremos fazer uma discussão jurídica, respeitosa, vamos ouvir todos os atores importantes deste processo que participaram dentro dessa tramitação no Congresso Nacional, mas eu preciso dizer aqui com franqueza da minha alma, não foi outra razão que não jurídica que levou o presidente da República a adotar essa medida. Ele só concluiu que seria necessário levar esta questão ao Supremo após ter clareza de que os atos foram regulares, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela é firme, ela é pacífica em defender a competência, ou melhor, a atribuição do presidente da República na matéria tributária. Portanto, nós estamos muito tranquilos com o que nós estamos apresentando. Agora, eu queria insistir, todas as questões que são de ordem política, o presidente Lula ele é o primeiro a considerar. O presidente Lula ele tem um profundo respeito pelo poder legislativo da nossa nação. Não é outra razão que ele tem se dedicado muito a dialogar com os presidentes das duas casas, orienta seus ministros a dialogar com todos os parlamentares e vamos continuar fazendo. São linhas que caminham em paralelo e que podem, no futuro, se encontrar, seja em benefício de uma solução
para a coletividade. E é isso que nós queremos. Eu tenho advogado, eu tenho defendido a necessidade da harmonia entre os poderes. Eu queria fazer um apelo aqui a toda a sociedade brasileira, a todos os representantes de todos os poderes. Eu acredito que a sociedade brasileira precisa de todos nós que tenhamos a condição de trabalharmos em conjunto, em cooperação, para encontrar as soluções que beneficiem o povo. Os conflitos, quando eles são colocados, as interdições de ordem política que são apresentadas muitas vezes, elas operam em desfavor da sociedade. Portanto, eu acho que o nosso interesse nesse momento é, sim, continuar mantendo um diálogo institucional de altíssimo nível. Faremos do ponto de vista jurídico, institucional, até porque o Supremo Tribunal Federal tem promovido muitos diálogos entre os poderes, mas também continuaremos a fazer sob a liderança, digamos assim, muito firme, muito competente da ministra Gleisi Hoffmann. Uma última pergunta, tá, gente? Aqui, que é o colega aqui que tinha pedido. Aqui? Oi, ministro. Bom dia. Fernanda, do Times Brasil 105. É o seguinte, esse decreto que foi derrubado pelo Congresso Nacional havia sido acordado com a Câmara e com o Senado numa reunião extraordinária que aconteceu no domingo à noite. E, além disso, definir as alíquotas do IOF é uma prerrogativa do Executivo. Qual que é a sua avaliação, né? Se essa recalibragem das alíquotas havia sido acordada com a Câmara e com o Senado, é uma prerrogativa do Poder Executivo definir essas alíquotas? Qual que é a sua avaliação do Congresso ter tomado essa decisão, né, de pautar o PDL e derrubar o decreto do governo federal? Fernanda, como eu tenho dito, o presidente Lula orienta todos os seus ministros a dialogar com o Congresso Nacional. Como você bem lembrou, o decreto 12.499 de 2025, ele foi fruto exatamente de um diálogo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, teve com os líderes partidários, conduzido ali, muito bem mediado pelo chefe das duas casas legislativas. O entendimento do Ministério da Fazenda e do Poder Executivo é que o decreto, ele representaria, o novo decreto, é bom dizer, ele representaria o fruto desse entendimento. Portanto, a surpresa, de fato, ocorreu quando o Congresso Nacional resolveu adotar esta medida. Mas, evidentemente, que nós não podemos nos pautar exatamente pela questão eminentemente política que levou o Congresso Nacional a adotar essa medida. Porque, de qualquer forma, o presidente da República ele só editou o decreto que alterou a alíquota do IOF porque o ministro da Fazenda apresentou a ele razões de ordem econômica, tributária, regulatória, ou seja, extrafiscal, que deixou ali ao presidente uma condição legítima, válida, para a adoção do decreto presidencial. De forma que o decreto do presidente da República ele é um decreto constitucional. Ele foi ali editado dentro daquilo que é a Constituição Federal, que o próprio Código Tributário Nacional, artigo 65, conferiu ao chefe do Poder Executivo. E é essa a questão que a gente precisa discutir. O presidente da República, ele tem muitas atribuições, muitas responsabilidades que são atribuídas a ele pela Constituição Federal. E o presidente Lula, ele tem um profundo respeito, uma preocupação profunda em preservar todas as atribuições que a Constituição, de fato, comete ali ao chefe do Poder Executivo. Porque a responsabilidade perante o povo brasileiro, a responsabilidade perante a sociedade na condução dos negócios públicos a cargo do Estado brasileiro, como mandatário primeiro da nação, é dele. A sociedade cobra do presidente da República as respostas fiscais, a sociedade brasileira cobra do presidente da República as medidas necessárias para a promoção de justiça social. E então, evidentemente, que tendo sido cometido ao presidente da República esta atribuição, ele tem todo o interesse, e o interesse legítimo, de zelar por essa atribuição presidencial. E ele fará isso sempre que necessário. Agora, eu quero fazer aqui um último apelo. Nós, na realidade,
estamos conduzindo uma discussão jurídica necessária, porque é importante que nós tenhamos condição de voltar à normalidade institucional. E, na minha opinião, a normalidade institucional ela só será resgatada com a volta do decreto presidencial, com a retomada de uma atribuição própria do presidente da República. Isso não significa que o processo político, que tem, repito, seu rito, tem seus signos, ele não possa ser conduzido de uma forma importante, necessária nesse processo. Eu acho que a política ela oferece muitas soluções para o nosso país. E o presidente Lula é um presidente que se dedica muito a cumprir um mandamento constitucional, que é a busca pela harmonia entre os poderes. Ele é um dos presidentes que mais dialoga nesse país. Eu quero lembrar que esse país já teve um presidente no passado que ameaçou fechar outros poderes. O presidente Lula, ele dialoga, ele conversa, ele busca os outros poderes para construir as melhores soluções desse país. Isso é algo que é muito importante, que tem gerado frutos significativos para a nossa sociedade. Eu quero dizer que a política ela vai prosseguir. A ministra Gleice continua com as portas abertas, discutindo com todos os parlamentares, e eu quero crer que nós, em breve, estaremos nesse episódio tendo aí frutos muito importantes, não só para este governo, mas para a institucionalidade do Brasil, que eu acho que isso que interessa mais ao presidente Lula. O presidente Lula ele está muito preocupado em preservar a separação de poderes, em preservar a presidência da República como instituição e, com isso, fazer com que o país ele consiga ter condições de normalidade institucional para superar os seus desafios. Nós estamos num momento em que a sociedade está percebendo, o país está crescendo de forma muito significativa, gerando emprego, gerando renda, estamos com um cenário inflacionário benigno. O que a sociedade quer é paz. O que o presidente Lula quer é paz. O que ele quer é ter condições de trabalhar e cumprir com as atribuições que a Constituição ofereceu a ele. E essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo, de modo que vamos focar os nossos esforços em fazer uma boa discussão jurídica de forma respeitosa, levaremos as nossas razões ao Poder Judiciário, conversaremos com todos os atores do sistema de justiça para que a gente consiga, o mais rápido possível, superar esse episódio. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Ministro, um segundinho, vamos permitir, a colega tinha pedido, coisa rápida, tá? Vamos lá que ele está... Ministro, Camila Xavier, do Metrópolis, eu queria só esclarecer um ponto em relação à escolha da AGU de entrar com uma ação direta de constitucionalidade em favor do decreto do presidente e não uma ação direta de inconstitucionalidade. Seguimos aqui acompanhando o advogado-geral da União. Atenção, é breaking news aqui na CNN. A AGU aciona o Supremo pedindo a validação do aumento do IOF, ou seja, dizendo... Opa, vamos ouvir novamente Jorge Messias. Só uma correção, a AGU entrou com ação declaratória de constitucionalidade. É importante dizer, até porque eu vi um partido esses dias que entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra o PDL. Você tocou num ponto essencial. A preocupação do presidente não é atacar um ato do Congresso. A preocupação do presidente não é de forma direta, discutir com o Congresso. O que o presidente quer é que o Supremo aprecie uma atribuição que a Constituição lhe conferiu. E essa é a preocupação central que levou a Advocacia Geral da União a optar pela ação declaratória de constitucionalidade. A nossa preocupação é que o Supremo possa apreciar um pedido em favor do decreto do presidente e não necessariamente contra um ato do Congresso. A questão colateral, o efeito residual de que, de fato, você acaba por arrastamento levando a uma inconstitucionalidade, é uma consequência lógica da constitucionalidade do decreto. Portanto, é interessante dizer que esta nossa opção, ela reflete também, em grande parte, qual é a verdadeira intenção do Poder Executivo. A verdadeira intenção do Poder Executivo, neste momento, é exatamente preservar uma atribuição que o Constituinte ofereceu ao Presidente da República e não adotar qualquer ato necessariamente contra nenhum outro poder. O Presidente da República, ele governa, ele constrói as soluções
de forma cooperativa, de forma colaborativa. E este é um gesto que eu espero que todos possam entender e por isso eu agradeço a sua pergunta. Muito bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Valeu, viu?